Fala galera, então vamos tentar resolver a questão 39 do PSS do ano 2021. Essa é uma questão um pouco mais complicada, então vamos lá. A pergunta é o seguinte: qual é a posição da reta? E aí ele dá uma reta, né, que é 3x mais y menos 19 igual a zero, em relação a uma circunferência. E ele dá a circunferência x menos 2, tudo isso ao quadrado, mais y menos 3, tudo isso ao quadrado, igual a 10. Ele pergunta, né, a relação entre a reta e essa circunferência. Isso vai cair num problema que é a distância ponto reta. Que teve outra questão que eu vou deixar aqui no vídeo, que a gente poderia ter usado esse raciocínio nessa fórmula e eu preferi fazer da outra forma, mas nessa questão não vai ter como fugir. Essa equação ela é a seguinte, né? A distância do ponto reta é o seguinte: módulo de AX mais BY mais C, tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado, deixa eu arrumar aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas o que são todos esses termos? Bom, uma equação da reta, a sua forma estendida, ela é da seguinte forma: AX mais BY mais C igual a zero. Aí tem a forma reduzida, né? Que é a que nós conhecemos, que é quando a gente isola o y nessa equação aqui. Y igual a AX mais B. Né? A gente conhece ela mais por isso, mas da forma estendida, ela é dessa equação. Ok? E um ponto, né? Nós temos um ponto, né? O x e o y, né? Que vai ser esses valores aqui, ó. Algumas pessoas até colocam como se fosse x0 e y0. Esse x e esse y diz respeito ao ponto, e o A, B e o C diz respeito sobre a equação da reta. Aqui um exemplo. Ok? Mas como nós vamos resolver? Por que a gente vai precisar achar a distância de um ponto da reta? Primeiro que nós temos uma circunferência e nós temos uma reta. E aí, nós temos o centro dessa circunferência. E aí, a única coisa que eu vou precisar fazer é, do centro dessa circunferência, do ponto do centro dessa circunferência, até essa reta, ela é maior que o raio dessa circunferência, é menor ou é igual. Porque o que acontece? Se a distância desse ponto do centro da circunferência até a reta for maior que o raio, significa que a reta não toca nenhum ponto dessa circunferência. Se o centro dessa circunferência até a distância, menor distância da reta, até a do ponto até a reta é menor que o raio, significa que essa reta toca dois pontos dessa circunferência, logo ela é uma secante. E se a distância for igual, né, a mesma distância até a reta da circunferência, significa que eles têm um ponto em comum, que é uma reta tangente. Então, o que eu vou ter que descobrir? A distância do centro da circunferência até essa reta. Por isso que eu uso a fórmula da distância ponto reta. Ok? Então, vamos tentar resolver ela aqui. Primeiro, qual que é o ponto do centro da circunferência? Se a gente lembrar da equação da circunferência, vou fazer aqui da forma genérica, y menos b ao quadrado é igual, aqui vai ficar, né, vou colocar um valor aqui, um exemplo, 1. A gente sabe que esse valor que está aqui, a raiz dele, a raiz de 1 é o meu raio. E esse valor aqui, o A, ela é a coordenada x do meu ponto, do centro, e o B é como se fosse uma coordenada y do ponto do centro. Então, A e B são as coordenadas do centro da circunferência. Então, no caso que eu tenho ali, que é x menos 2 mais y menos 2 igual a 10, eu tenho que 2 é a minha coordenada para x do centro e, aqui é 3, né? Não 2, coloquei 2. Menos 3. E esse 3 aqui é o centro a minha coordenada do centro em y. E eu tenho que esse 10 aqui, a raiz de 10, é o meu raio. Ok? Então, eu tenho o meu ponto,
que é o centro da minha circunferência, que é o meu ponto 2 e 3, e eu consigo achar a distância desse ponto até a minha reta. E aí eu consigo comparar se é maior ou menor que 10, ok? Então vamos lá, vou escrever a fórmula aqui da distância de novo. Então é o módulo de AX mais BY mais C, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu tenho que a minha equação da reta, ela é o seguinte. Vamos olhar aqui de novo. 3x mais y menos 19. Então, 3x mais y menos 19 é igual a zero. Então, se a minha equação da reta é dessa fórmula, mais c igual a zero, eu tenho que o meu a é igual a 3, o meu y é igual a 1 e o meu c é igual a menos 19. Ok? E eu tenho que o meu ponto do centro da circunferência, o meu ponto, é 2 e 3, que é o que eu tinha achado aqui. Ó. Que é esse 2 e 3 que diz respeito a essa parte da equação da circunferência. O menos 2 e o menos 3. O 2 é da fórmula, né? Acho que aqui está a fórmula do menos. Então, o 2 e o 3 ficam positivo. E aí, eu vou jogar esses valores aqui nessa distância. Então, D é igual módulo de quem? A vezes X. O meu A é 3. O meu ponto aqui, é como se fosse o X e o Y do ponto, é 2 vezes 2. Mais o meu B, que é 1, vezes o Y, que é 3. O meu C é menos 19. Então, menos 19, isso em módulo, dividido pela raiz de A ao quadrado, quem que é A? É 3. E o B ao quadrado é 1 ao quadrado. Resolvendo essa parte de cima aqui, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 3, 3. Então, a minha distância é igual a módulo 6 mais 3 menos 19 em módulo, dividido pela raiz de 9 mais 1. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, então 9 mais 1. Isso aqui vai ser igual ao quê? 6 mais 3, 9, menos 19, sobra menos 10, né? Em módulo igual a raiz de 10. Como é em módulo, tem que ficar positivo, então 10 dividido pela raiz de 10. Isso aqui eu vou racionalizar, não sei porque eles não gostam, matemático, né, não gosta de raiz embaixo, no denominador. Então eu vou multiplicar por raiz de 10 e dividir por raiz de 10. Então vai ficar o quê? 10 raiz de 10 dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10, que a raiz de 10 ao quadrado com a raiz quarta, então fica só o 10. E aqui eu corto, ficou igual a raiz de 10. Então, a minha distância do centro da circunferência até a minha reta é raiz de 10. O que isso quer me dizer? Vamos tentar fazer aqui bonitinho. Beleza. Nossa, deu uma fugida aqui no... Aí, mais ou menos bonitinho. Eu tenho a minha circunferência, que ela começa, o centro dela é em 2 para x e 3 para y, né? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2 para x e 3 para y. 1, 2, 3. Então, o centro dessa circunferência, ela está aqui. E ela tem um raio que é do tamanho raiz de 10. Lembra por que é raiz de 10? Porque é essa parte da equação aqui, a raiz dessa parte da equação da circunferência é a que diz o meu raio, ok? Então, o meu raio dessa circunferência é raiz de 10. Vamos fazer aqui mais ou menos um círculo colocado no centro. Ok. E a minha distância, então, do meu centro até o meu raio, né, o extremo da circunferência, vale raiz de 10. E eu tenho, né, uma reta que a minha circunferência, então, a distância é a raiz de 10, e a distância do centro dessa circunferência até o ponto mais próximo da reta também é a raiz de 10. Então, essa reta, vamos imaginar que ela passa aqui assim, ó. Então, a distância do centro até essa reta é raiz de 10, e a distância
do raio dessa circunferência, que é do centro até o extremo dessa circunferência, também é a raiz de 10. Significa que os dois pontos são iguais e têm a mesma distância. Logo, essa reta ela é tangente, ela toca apenas um ponto dessa circunferência. E as duas distâncias são raiz de 10. Fez um pouco de sentido para vocês? Espero que tenha ficado um pouco claro. Então, nesse caso, a resposta certa é a alternativa C. A reta R é tangente à circunferência B, ok? Por que ela é tangente? Lembrando, do centro da circunferência até, deixa eu pegar um amarelinho, do centro da circunferência até o ponto mais próximo da reta tem a distância de raiz de 10 e a circunferência também tem a distância do raio da circunferência também é raiz de 10. Então, significa que os dois estão à mesma distância, compartilham apenas um único ponto. Ok? Até a próxima.